E vem saber o futuro da DC depois de Superman. E bom, chegou nos cinemas o filme Superman, e eu, aproveitando esse caso, resolvi trazer praticamente um vídeo com spoilers do filme. Porque eu poderia ficar falando quais são os filmes já anunciados, mas eles têm poucas informações sobre eles. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer todos os spoilers que envolvem o filme do Superman. Tudo que tem algum segredo que você ainda não sabe ou não viu na internet. Então saiba que a partir daqui vai ter spoilers. Se você já viu o filme, venha comigo. Se você não viu, mas não se importa com spoilers, esse vídeo também é pra você. Agora, se você não gosta de nenhum spoiler para não ter nenhuma surpresa, e eu recomendo que você faça isso, eu recomendo que você veja o filme e depois volte aqui. Então eu vou entrar em detalhe por detalhe, ponto a ponto do filme, falando sobre os personagens e em cima deles falando os spoilers do filme. Bom, e vamos começar falando sobre o Superman. O Superman em si, ele é apresentado 3 anos na frente que ele começou a sua carreira como Superman, como super-herói. Ele é um personagem que perdeu a sua primeira luta para o Ultraman. E a partir daí, durante todo o filme, a gente vai vendo como é o desenvolvimento do personagem. A gente vai vendo que ele salva gatinho, salva esquilo, salva humano, tem um kaiju gigante que ele destrói. Mas a partir de um ponto descobrem que ele é um alienígena ilegal no filme, e mais do que isso, na verdade, ele é alguém que foi colocado na Terra para poder destruir a Terra. A partir daí ele aceita ser preso. Na prisão do Lex Luthor, e aí vem o primeiro spoiler do filme, ele fica numa dimensão paralela. Ele fica num ponto onde ele consegue achar uma fissura no tempo que poderia gerar um buraco negro, mas o Lex Luthor não se importa, porque é a única forma dele prender o Superman. Nessa prisão é a primeira vez que a gente encontra o Metamorfo, que aí apresenta um outro elemento que não estava escrito que ia ter no filme, que é a Kryptonita. A Kryptonita tem alguns fatores importantes de spoiler aqui. Primeiro, falam que a Kryptonita não existe mais. Falam que o Metamorfo consegue gerar ela, consegue replicar o que seria uma Kryptonita, mas ele não existe mais a Kryptonita nesse ambiente. Algo interessante, quer dizer que nos próximos filmes não vai ser tão fácil qualquer vilão pegar a Kryptonita para destruir o Superman. Depois o filme vai desenrolando e a gente tem a segunda grande surpresa, o Ultraman. O Ultraman parece só uma criatura que consegue lutar com o Superman. E a grande revelação é que, na verdade, ele é o Bizarro. O Bizarro, que é um grande vilão do Superman. Ele é o Superman negativo. Ele tem as forças do Superman, mas ele não tem a inteligência do Superman. E quem faz o Bizarro é o David Corson. Depois que eu saí do filme, eu descobri que tinha especulações na internet que poderia ser o Henry Cavill. Gente, não faz sentido nenhum ser o Henry Cavill nessa cena. Mas quando você pensa como o David, é interessante ver a dualidade e como ele acaba, como Superman, acaba superando o Lex Luthor na sua inteligência. E algo é muito interessante nesse ponto. A partir daí, o Superman acaba continuando sua jornada agora como um super-herói amado pelo mundo. Os spoilers envolvendo o Superman é mais falar que ele realmente tem a prisão, tem Kryptonita no filme e mais do que isso, tem o Bizarro. Algo que é uma grande surpresa para quem não pegou nenhum spoiler. E é muito legal ver o Bizarro em cena porque não ficou ruim os dois em tela, até porque o cabelo que escolheram diferencia muito o personagem em tela. E já que eu mencionei a prisão envolvendo Lex Luthor, eu acho que nada mais justo do que falar o segundo ponto de spoiler do vídeo, o próprio Lex Luthor, vivido brilhantemente pelo Nicholas Hoult. Como eu falei na minha crítica, o melhor Lex Luthor que eu vi nos cinemas, e o Lex Luthor definitivo pela forma como ele consegue trabalhar e construir o personagem ao longo de todo o filme. Bom, o Lex Luthor, como eu já falei, os pontos que valem destacar, primeiro é a sua prisão. Porque essa prisão dele pode parecer que seja bobagem, mas tenho certeza que eles vão utilizar isso como um mecanismo de roteiro futuro para aparecer outros personagens. Afinal, quando o Lex menciona o que é aquela base, o que é aquela prisão numa dimensão diferente, ele menciona a seguinte frase: aqui tem tudo que eu não gosto. Aqui tem ex-namorada, aqui tem ex-funcionário, aqui tem pessoas que me irritaram e outras coisas. Quando ele fala outras coisas, deixa um gancho para talvez nessa prisão ter outro meta-humanos, ter outras criaturas de outros lugares que ele não gosta. Tanto que, olha a ligação, ele fala que tem tudo que ele não gosta lá. E no começo do filme, quando ele vai falar com o secretário de defesa, ele fala que ele não gosta de meta-humanos. Talvez isso seja uma ligação. Sem contar uma criatura misteriosa que aparece no filme. Na sequência do filme, tem um personagem que guia a prisão do Lex. E ele parece realmente uma criatura de outro universo. Pelo formato branco, pela cor, eu até não ficaria cor branca, que parece de um alien.
eu não ficaria surpreso se esse alien até fosse um caçador de Marte. Ele lembrou muito isso pra mim, eu fiquei muito esperando que em algum momento revelassem isso, e pra mim foi uma surpresa ver personagens assim. Claro, é pra mostrar a hipocrisia do Lex, odeia alienígenas, mas tem alienígenas trabalhando pra ele. Achei muito legal essa ideia, mas o que chamou minha atenção foi a prisão, porque a prisão realmente pode trazer outros personagens que estavam lá dentro contra o Lex, que seria o mais provável futuramente, ou até apresentar quem é essa criatura misteriosa que dirige a nave dele pelos lugares. Pela cor branca, pelo ser muito esguio, e até pelos olhos, até me lembrou um estilo caçador de Marte. Então isso pra mim chamou muito minha atenção. Outra coisa, fator importante, é que no final o Lex perde. Quando ele perde, ele é preso, ele vai pra Belle Reve, algo que é muito interessante. Belle Reve é uma das grandes prisões da DC, junto com Arkham. Ela é a grande prisão, se você parar pra pensar, que normalmente ficam grandes inimigos do Batman. Eu nem acho que o Lex Luthor vai ficar lá dentro muito tempo, porque ele é milionário e ele sempre sai muito rápido. Mas o fator que é importante destacar aqui é que ele pode ter outros vilões que ele pode usar para o futuro da DC em sequências de filme. O Lex é mais isso. Já que eu mencionei esses personagens da prisão, vale falar duas coisas rápidas. Primeiro, o Metamorfo. O Metamorfo aparece no filme, ele tem a missão, como eu falei, de usar a Kryptonita, mas é muito legal como ele é utilizado ao longo do filme, porque ele é utilizado de uma maneira onde ele consegue mudar o seu corpo. A surpresa do Metamorfo, primeiro, ele tem um filho. Quem é esse filho? Qual a importância dele? Ele também é um alien, ele vai ter importância futura? E outra, ele tem esse filho com uma humana, porque na hora que mostra ele tá no sofá da casa dele com uma humana. Querendo dizer que o Rex, que é o cara que faz, é o Metamorfo, ele teve um passado. Um personagem que já mostra com poucas cenas que ele tem um filho, tem uma mulher na Terra, da onde ele veio, o que ele fez. Eu acho que ele consegue estabelecer muito bem esse personagem a partir daqui. Até já abrindo muitas brechas para algumas ideias cósmicas da DC. A outra coisa que vai destacar é o Rick Flag Sr. Porque pra quem não lembra, o Rick Flag apareceu pela primeira vez em um Esquadrão Suicida, mas ele era o filho, ele acabou sendo morto. Depois daquilo, o Rick Flag Sr., que é o pai do Rick Flag, ele acaba aparecendo em Comando das Criaturas. Esse personagem de Comando das Criaturas é o mesmo que aparece em Superman. Aqui ele odeia os metamorfos, aqui ele não gosta de nada que envolve eles. Então isso também é interessante, porque ele virou um secretário de defesa depois de Comando das Criaturas, algo que ele não era em Comando das Criaturas. Ele acaba criando um ódio envolvendo tudo que envolve meta-humanos, algo que pode ser revelado numa segunda temporada, que já está confirmado de Comando das Criaturas, porque ele que se apaixonou por uma mulher, que era uma rainha, porque ele odeia tanto agora praticamente os monstros, envolve os metamorfos. Eu acho que isso pode ser muito interessante, essa ligação de uma segunda temporada de Comando das Criaturas com o Superman. Agora vamos falar um pouco sobre os Guardiões da Justiça. Eu acho que tem que falar sobre os três e também quem é o dono de toda essa galera aí. Começar falando sobre a Mulher Gavião e o Lanterna Verde, que é o Guy Gardner, que tem menos participação aqui do que o Senhor Incrível. A Mulher Gavião, você consegue já conhecer um pouco mais sobre as suas características de batalha. Ela faz aquele grito que é muito tradicional dela, da Shayera, que acaba distorcendo um pouco o sentido das pessoas, e a clave é muito importante. Uma coisa que passou muito despercebido para muita gente é mostrar muito como é a personalidade dela, porque a Shayera, ela não é uma super heroína, ela é uma super guerreira de outro planeta. Então a partir daí, ela faz tudo o que ela pode fazer para chegar no seu objetivo. Aqui ela mata um dos principais vilões do filme, e ela mata jogando ele de uma altura gigantesca. Quer dizer, eu sou uma guerreira, não sou uma super heroína. Gostei muito dessa atitude dela, e ela vai voltar em Pacificador. Então a gente pode ver mais dessa personagem. Espero ver mais da origem dela, mais do planeta dela. Espero ver mais sobre o Homem Gavião. Acho que tudo isso pode acrescentar muito a esse universo, que me agrada muito. Gosto muito do visual dela, a Isabela Mercedes está maravilhosa, inclusive como ela. E quando você vê, ela não tem muito o que se desenvolver, porque o filme não dá tanto tempo pra ela em tela. Mas é legal que você consegue, através do visual, através do capacete, através da clava, entender perfeitamente como é a personagem em relação à sua atitude em batalha, em relação a também como ela funciona como guerreira, e faz a gente querer saber mais sobre ela. O outro personagem seria o Guy Gardner. O Guy Gardner, ele é muito interessante porque ele faz piada o filme inteiro, você vê que ele é aquele Lanterna Verde debochado, e isso eu gosto muito, porque nos quadrinhos ele é exatamente assim, um cara insuportável. Quando você lê qualquer quadrinho da DC que tem o Guy Gardner, ele não vai fazer você dar risada, ele vai fazer você ter raiva, porque ele é insuportável. Nem os lanternas aguentam ele dentro das próprias HQs. Então isso é muito legal, porque ele fica um personagem chato ao longo de todo o filme. Gosto de como usam os poderes do anel, e eu gosto muito como já preparam alguns elementos para o futuro dos Lanternas Verdes. Porque o filme o tempo inteiro, quando aparece o Guy,
Ele menciona elementos que envolvem a tropa dos Lanternas, falando como ele fez o juramento, como foi feito. Ele fala que ele tem que cuidar da Terra, mas ele não fala que ele é o único. Então você pode ter Hal, você pode ter John, que vão ganhar séries próprias, então pode acontecer. Eu acho que esse é um ponto principal do Lanterna Verde. Ele não tem grandes surpresas, mas ele acaba já falando bastante sobre a tropa dos Lanternas, algo que é importante. Já o Senhor Incrível, ele mostra como ele é milionário, como ele tem uma tecnologia muito acima e como isso é muito importante, porque na DC, o Senhor Incrível, ele é o cara que normalmente discute com o Batman quando se fala de tecnologia, querendo falar sobre o que eles vão fazer aqui, o que eles não vão fazer, e eu gosto muito de como trabalha isso aqui, até mostrando como ele tem aquela tecnologia que pode influenciar ele. E tudo isso aí é financiado por uma pessoa, afinal, agora entra alguns spoilers que vocês não sabem. O primeiro é que já tem a Sala da Justiça no filme. Sala da Justiça que ficou muito famoso desde o desenho dos Super Amigos e que ficou algo tradicional, aparece aqui, eles já estão presentes, querendo estabelecer que vamos ter mais heróis, vamos ter mais pessoas. Outra coisa, quem financia eles é o Maxwell Lord. Maxwell Lord, que é um dos grandes milionários da DC, que acaba ficando por trás dos panos e querendo ter sua própria gangue para poder dominar o mundo. Para quem não lembra, o que é uma referência mais fácil, ele é o vilão do filme da Mulher Maravilha 2. Não é o mesmo ator, inclusive quem faz o personagem é o irmão do Sangam. Ele aparece numa sequência bem rápida na TV. Quando entrevistam ele, ele fala, já estava na hora de prender esses milionários, sendo uma hipocrisia, uma piada, mas é ele é o Maxwell Lord, e o Maxwell Lord financia tudo isso. Quando você lê na camisa deles, você vê que tem o símbolo do M e o W. Quando você vê eles falando na TV, eles mencionam o Maxwell Lord. Então, eles são uma gangue que eles são feitos pelo Maxwell Lord. Algo muito interessante, porque quando tem um milionário tão grande por trás, ele acaba podendo definir o que é certo e o que é errado. Algo que eu acho que vai ser trabalhado futuramente. Essa é a surpresa. Maxwell Lord aparece, já tem um ator confirmado, que é o Sean Gunn, que é o irmão do James Gunn. Também mostra como a gangue acaba atuando pelo que ele faz. E também tem a Sala da Justiça, que também é uma outra grande surpresa que aparece aqui. Me surpreendeu nesse ponto, eu não esperava que aparecesse a Sala da Justiça. Outra coisa que vai destacar de tudo isso é que eu não sabia qual seria a ligação do Superman com o Gangue da Justiça e com o Lex. E o filme deixa claro que o Superman já viveu várias batalhas. Eu achei que ele teria algumas batalhas, começo de carreira, mas não algo tão forte. O mundo inteiro já conhece ele. Quando ele encontra a Gangue da Justiça, que é os três, eles acabam conversando com ele como se fosse amigo e quase um membro da gangue. E mais do que isso, o Lex fala que ele consegue fazer o bizarro através de DNA que ele pegou das lutas do Superman. Quais lutas foram essas? Quais lutas fizeram com que ele quase perdesse? Porque vale destacar, contra o Ultraman foi a primeira luta que ele perdeu. Contra quem foram as outras lutas? Foi contra o Lex de armadura? Foi contra vilões menores? Porque você não pode falar que ele lutou contra o Zod, contra o Brainiac, contra esses personagens que ele já teria perdido. Então, contra quem ele lutou? Quem teve coragem de ir contra o Superman? Outra ideia que eu fiquei com isso na cabeça. E aí, pra fechar, tem duas surpresas no filme que também são spoilers. A primeira é o Pacificador. Pra quem não sabe, ele aparece durante o filme como uma piada. Quando o Superman é revelado que ele não quer salvar o mundo, ele quer destruir o mundo, essa era a sua missão original, tem um entrevistador que está querendo entrevistar pessoas diferentes. E ele entrevista o Pacificador. E o Pacificador fala, essas pessoas realmente escondem coisas muito estranhas. E é uma piada justamente com o Pacificador, que ele faz essa piada com o Aquaman, que ele esconde segredos estranhos. O Pacificador aparece rapidamente e a grande surpresa do filme é a Supergirl. A gente sabe que a Supergirl vai ter uma sequência, mas eu não achei que ela ia aparecer presencialmente nesse filme. E ela aparece. Quando começa o filme, o Superman menciona que o Krypto não é o cachorro dele. Ele ama o Krypto, ele é um cachorro que ele não obedece, mas ele tá cuidando para alguém. Ele não fala que é o cachorro dele. No final do filme, quando o Superman tá se recuperando de todas as batalhas, alguém fala, um dos robôs dele fala, Superman, sua prima está em casa. E quando aparece, realmente a Supergirl, vivida pela Mila Alcott. Ela aparece como Supergirl e ela fala que você vê que ela é rebelde, você vê que ela não se importa com nada, ela acaba falando que ela só foi lá para buscar o cachorro dela, ela busca o Krypto e foi embora. Spoiler, o Krypto estará no filme da Supergirl então. E outra coisa, ela é uma pessoa que é diferente do Superman, porque o Superman menciona as seguintes aspas, ela vai em festas e baladas por todo o mundo que envolve o Sol Vermelho. Para quem não sabe, o Sol Amarelo, ele acaba dando mais força pro Superman e para os kryptonianos. Mas o Sol Vermelho acaba deixando eles com o seu ar mais maléfico. Então a partir daí, quando ela usa o vermelho, quando ela vai no lugar do Sol Vermelho, ela meio que tá se embriagando, se drogando com isso. Enquanto o Superman acaba julgando isso. E essa é a grande surpresa do filme pra mim. A aparição da Supergirl. Achei que poderia mencionar alguma coisa, ele falar, mas não ela presencialmente chegar, pegar o Krypto e ir embora. E aí já vai ser a ligação pro filme da Supergirl, que eu acho que pode ser muito interessante. Eu acho que esses são todos os spoilers envolvendo o filme.
Curta pra fortalecer o canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Superman? Qual foi a surpresa que você mais gostou? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.